Oi pessoal, tudo bom? Voltamos aqui com mais uma aula, hoje com o livro dos médiuns, das manifestações espíritas, segunda parte, capítulo 16, os médiuns especiais. Nós havíamos falado nas aulas anteriores as variedades de médiuns escreventes. Primeiro, segundo o modo de execução, nós já vimos, médiuns escreventes ou psicógrafos, escreventes mecânicos, semimecânicos, intuitivos, polígrafos e poliglotas. E também os iletrados, aqueles que são analfabetos e conseguem uma manifestação de psicografia. Depois nós vimos no item 192, segundo o desenvolvimento da faculdade, os médiuns noviços, os improdutivos, os feitos e formados, lacônicos, explícitos, experimentados, flexíveis, exclusivos, médiuns de evocação e médiuns de ditado espontâneo. Hoje nós vamos falar da terceira situação, é o item 193. Segundo o gênero e a especialidade das comunicações. Médiuns versificadores obtêm mais facilmente do que os outros comunicações versificadas, bastante comuns para os maus versos, muito raro para os bons. Então nós temos que verificar com muito cuidado todas as vezes que estivermos fazendo um exercício de psicografia, de psicofonia, o médium não pode se deixar levar pela vaidade, porque senão pode ser enganado. E quando vem os versos, geralmente muito fácil, o que acontece? Esses médiuns acham que estão falando, escrevendo, poesias de espíritos de famosos. E muitas vezes são versos que não tem nexo e não traz nenhum tipo de oratória, de ensino ou de exemplo, como geralmente nós observamos nos versos aos quais nosso querido Chico Xavier muitas vezes psicografou. Médiuns poéticos, sem obterem versos, as comunicações que recebem têm alguma coisa de vaporosa, de sentimental. Nada neles denota rudeza. São mais do que os outros próprios à expressão dos sentimentos ternos e afetuosos. Neles tudo é vago e seria inútil lhes pedir algo preciso. São muito comuns. Então, juntamente com os versificadores que fazem versos, os poéticos, muitas vezes trazendo algumas situações sentimentais, e as pessoas que não tiverem assim uma verificação mais incisiva podem se deixar levar por engano, desses nossos amigos. Médiuns positivos. Suas comunicações têm, em geral, um caráter de clareza e de precisão, que se presta voluntariamente aos detalhes circunstanciais, às notícias exatas, e esses são bastante raros. Então, para vocês verem que nós estamos falando aqui do médium, E a influência que o médium recebe da parte espiritual. Então, vocês veem que existem muitas oportunidades para espíritos brincalhões, mistificadores, acessarem médiuns despreparados. Então, esses que são positivos são bem raros. Sempre trazem suas comunicações sérias, com aprendizado, certo? Médiuns literários. Não tem nem o vago dos médiuns poéticos, nem o terra-terra dos médiuns positivos, mas dissertam com sagacidade. Seu estilo é correto, elegante e frequentemente de uma notável eloquência. Então,
São aqueles médiuns que têm a influência de espíritos que fazem livros, os livros, né? A parte literária, os romances, essas coisas. Mas, é claro, sempre tendo bastante critério dentro daquilo que o espírito escreve. Médiuns incorretos. Pode obter coisas muito boas, pensamentos de uma moralidade irrepreensível, mas seu estilo é difuso, incorreto, sobrecarregado de repetições e de termos impróprios. Então, nós temos aqui uma situação também, né, onde o médium tem que tomar cuidado, muitas vezes, como quando escreve, e vale também para os médicos de psicofonia, porque nem tudo aquilo que o espírito queira falar, os médiuns poderão dar uma passagem. Por quê? De repente eles estão xingando, palavras de baixo galão, e isso acontece, com certeza. Então os médiuns têm que estar treinados e disciplinados para saber aquilo que vem do espírito e que pode ser passado. A incorreção material de estilo se prende geralmente à falta de cultura intelectual do médium, que não é para o espírito um bom instrumento sob esse aspecto. O espírito a isso liga pouca importância. Para ele, o pensamento é a coisa essencial e vos deixa livre para lhe dar a forma conveniente. Não ocorre o mesmo com ideias falsas e ilógicas que uma comunicação pode conter. São sempre um índice de inferioridade do espírito que se manifesta. Então, mais uma vez, uma advertência aqui da parte de Kardec no Livro dos Médiuns, mostrando que a incorreção material do estilo se prende geralmente à falta de cultura ou intelectual, né? Falta de cultura intelectual do médium. Mas para o espírito isso aí não é importante. Por quê? Dependendo do tipo de espírito que se liga a essa pessoa, né, esse médium, o médium não vai estar familiarizado com os termos. Então, por isso que tem que se tomar muito cuidado antes de falar, antes de escrever. Médiuns historiadores. Aqueles que têm uma aptidão especial para os desenvolvimentos históricos. Essa faculdade, como todas as outras, é independente dos conhecimentos do médium, porque se vê em pessoas sem instrução e mesmo crianças tratarem de assuntos bem acima de sua capacidade, variedade rara de médiuns positivos. Vimos aqui os médiuns positivos, que as comunicações têm um caráter de clareza e de precisão. Então, os médiuns positivos, eles podem ser historiadores. Por quê? É o conhecimento do espírito que traz a história, que traz os acontecimentos que aquele espírito viveu e tem autorização para passar para o médium, para um futuro livro. Então, muitas coisas nós temos, mais uma vez, que tomar cuidado, né? Médiuns científicos. Não dizemos sábios, porque podem ser muito ignorantes. E, não obstante isso, são mais especialmente próprios para as comunicações relativas às ciências. Então, médiuns científicos não são sábios, né? Então, de repente, começam a divagar para alguns assuntos, né? Mas as comunicações relativas às ciências. Mas não vamos dizer que esses médiuns são sábios. Por quê? De repente, esses espíritos, desculpa. Então, nós vamos dizer que esses espíritos são sábios, são espíritos que com pouca cultura e que de repente podem passar para o médium uma falsa identidade, né? E começar a falar coisas que não tem nada a ver. Médiuns receitistas. Sua especialidade é servir mais facilmente de intérprete dos espíritos para prescrições médicas. É preciso não os confundir com os médiuns curadores, porque não fazem absolutamente senão transmitir o pensamento do espírito e não têm por eles mesmos nenhuma influência. São bastante comuns. Quem assistiu o filme do Divaldo, numa das vezes que ele foi na casa do amigo dele, né?
e que deu um passe no pai dele. Olha, estou dando spoiler no filme, quem não assistiu, hein? Ele passa uma receita e vemos na cena, do lado assim, o espírito de Bezerra de Menezes. Então, o Nilson, né, que é o amigo dele, pergunta para ele se ele era médico, se ele sabia. Ele falou, não, sou apenas... como é que ele fala no filme? O intérprete, né? Ou então apenas passo a mensagem, né? Sou apenas um interlocutor. Então, quer dizer, não era ele que estava dando a receita, e sim era o nosso querido Bezerra de Menezes. Então, esses médiuns são bastante comuns e a espiritualidade eles passam aqueles espíritos que foram médicos, de repente, algumas medicações. Geralmente, Bezerra de Menezes passava os medicamentos, né? Tudo na base das floras, né? Nós sabemos que são medicamentos que não trazem, assim, problemas sérios. Nós vemos realmente também no atendimento do nosso irmão Leonardo, que é apenas usado água fluidificada. O álcool apenas para asepsia das mãos, mas nenhum tipo de medicamento ou outra coisa. Então, vamos lá. Médiuns religiosos recebem mais especialmente comunicações de um caráter religioso ou que tratam de questões de religião, não obstante sua crença ou seus hábitos. Voltamos novamente a dizer que todos têm a sua mediunidade, mais aflorada ou menos aflorada. Não importa a religião. E, de repente, nós vemos muitas pessoas, de repente, na religião católica, nas religiões evangélicas, né? Pessoas que começam a falar, e às vezes até escrever também. Mas aí eles falam assim, né? Sempre, né? Deus está falando comigo, Jesus está falando comigo, e escreve ou fala. Então, na parte religiosa. Então, isso aí também é uma característica do médium, que tem uma característica, né, mais próxima para poder estar recebendo essas mensagens desses espíritos. Médiuns filósofos e moralistas. Suas comunicações têm geralmente por objeto as questões da moral e da alta filosofia, muito comum para a moral. Então, são médiuns que têm a condição de receber da espiritualidade, né, temas morais que nos trazem o direcionamento da nossa conduta dentro da moral. Todos esses matizes são verdadeiras variedades de aptidões de bons médiuns. Quanto aos que têm uma aptidão especial para certas comunicações científicas, as históricas, médicas ou as outras, acima de sua capacidade atual, estejais persuadidos de que possuíram esses conhecimentos em uma outra existência e que permanecem neles em estado latente. Vamos lá. De repente nós vemos que o médium escreve e é analfabeto, mas em uma outra reencarnação ele não foi analfabeto, então ele traz latente a situação de alfabetização, né? Médiuns que às vezes têm facilidade para receitas, porque em outras reencarnações poderão ter sido médicos. Então, essa característica permanece latente no espírito, né? Do espírito vem e fica latente nessa situação. Então, por isso que existe uma facilidade da espiritualidade, de acordo com a situação dos médiuns, de obter uma segurança na hora de passar. Historiadores, de repente, estiveram numa outra situação, numa outra reencarnação, ligados a essa parte histórica, né? Fazem parte dos materiais cerebrais necessários ao espírito que se manifesta. Esses são os elementos que lhe facilitam o caminho para comunicar suas próprias ideias, porque esses médiuns são para eles instrumentos mais inteligentes e mais maleáveis do que seria um bruto.
Então, de repente, um médium que tenha condições de passar uma receita é diferente daquele médium que não tem condições, que em uma outra vida não põe um médico ou não teve essa situação. Então, nós vemos que a espiritualidade, ela usa aquilo que o espírito que está no médium encarnado tem em sua consciência espiritual, na sua inteligência espiritual, né? Então, na sua bagagem espiritual. Por isso nós falamos, né, que o nosso maior tesouro é o nosso aprendizado e tudo aquilo que nós aprendemos e fazemos e conservamos. Coisas boas, né, claro. E é claro que as coisas ruins também estão nos nossos espíritos impregnados, latentes, e que de repente podem aflorar de uma hora para outra. Mas é por isso que nós sempre, às vezes, dizemos, né, que nós temos dois cachorros dentro de nós, um bonzinho e um ruim. Vamos alimentar sempre o cachorrinho bom, né? Não vamos alimentar o cachorro agressivo, o cachorro rústico, o cachorro bravo, né? Então vamos sempre manter essa maneira melhor de agir, sempre melhor, para cada vez nos melhorarmos mais. Médios de comunicações triviais e obscenas. Essas palavras indicam o gênero de comunicações que certos médios recebem habitualmente e a natureza dos espíritos que as dão. Quem tenha estudado o mundo espírita em todos os graus da escala, sabe que há cuja perversidade iguala com a dos homens mais depravados e que se comprazem em exprimir seus pensamentos em termos os mais grosseiros. Outros, menos objetos, contentam-se com expressões triviais. Compreende-se que esses médiuns devem ter o desejo de ficarem livres da preferência de espíritos que espíritos lhe concedem e que devem invejar aqueles que, nas comunicações que recebem, não tiveram jamais uma palavra malsã. Seria preciso uma estranha aberração de ideias e de se ter divorciado do bom senso para crer que uma semelhante linguagem possa ser a dos bons espíritos. Então, mais uma vez, temos que tomar muito cuidado na situação do médium, na sua parte moral, é claro, e a sua conduta, a nossa conduta, né, no dia a dia. Nós temos que preservar isso daí. Não, nós não somos santos, ainda não, porque se fôssemos, nós não estaríamos aqui nesse planeta de provas e expiações ainda. É claro que estamos tentando, de uma maneira, hoje, com maior consciência, de estarmos cada vez melhores, fazendo cada vez mais o bem, não importando a quem, e deixando de lado, deixando mais latente ou apagando do nosso ser espiritual, do nosso espírito, as situações mais negativas. E com isso, podemos progredir, crescer e, quem sabe, numa próxima reencarnação, podemos estar novamente levando os ensinamentos do Mestre Jesus, os seus ensinamentos de amor, de fraternidade, de humildade para todos os nossos irmãos. Então, nós temos que ter esse pensamento e tomar cuidado, sim, com a mediunidade, porque mediunidade é coisa séria, não é de brincadeira. Meus irmãos, agradeço a vocês a atenção, deixa o like aí abaixo do vídeo, deixe seus comentários, façam perguntas, eu estou sentindo falta dessas perguntas. Eu espero que todos estejam entendendo direitinho, mas é claro que sempre um questionamento para que nós possamos, no grupo, ver também a opinião de todos. Isso é importante, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.